Nós que continuamos aqui, por favor, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Leremos a partir do versículo 1. Você que achou, diga amém. Vamos juntos então ler a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e formaram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Até aqui, palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é tão viva, tão poderosa, tão eficaz, tão profunda e própria para falar aos nossos corações. Senhor, aplica pelo poder do teu Espírito Santo essa palavra em nossas vidas. Senhor, esse é o meu pedido, essa é a minha humilde oração. A faço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Existem momentos na nossa vida em que parece que Deus nos abandonou. E é interessante pensarmos nisso, porque nós estamos exatamente no momento da virada. Domingo passado foi o último domingo do ano. E a gente falou sobre o Josué e sobre os desafios que ele teria diante da terra prometida, diante da terra que seria conquistada, assim como nós temos desafios diante do ano de 26. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós não vemos forças para encarar esses desafios. Às vezes por erro nosso, às vezes por algum erro que cometemos, às vezes por realmente não nos vermos, por olharmos a situação e vermos que a adversidade é muito maior que nós. Mas independente de qual seja o problema, todos nós passamos por tribulações e muitos de nós nesse momento passamos por desafios que achamos que não conseguiremos lidar com eles. Isso não foi diferente com o povo de Israel. Aquele povo havia sido levado para um cativeiro. Cativeiro da Babilônia. Eles já haviam sido escravos no Egito há muitos anos atrás, mas agora, porque decidiram deliberadamente não obedecer ao Senhor, viver uma vida errada, adorar outros deuses, viver de acordo com a sua própria vontade, desprezar por completo as Escrituras Sagradas, não honrar ao Senhor, aquele povo decidiu se afastar dos caminhos do Senhor e, por consequência natural desse afastamento, esse povo cai à mercê de um povo vizinho que o domina.
E o escrito de Ezequiel é aproximadamente no ano 597 antes de Jesus nascer. Então, era justamente um tempo crucial. O rei Davi já havia morrido, os grandes reis já haviam morrido. A glória maior de Israel havia passado. Não por conta das lideranças que haviam passado, mas porque Israel se afastara do Senhor. E somente nessa introdução já é possível olharmos para dentro da nossa vida e do nosso coração. Porque muitas vezes coisas ruins acontecem conosco porque decidimos não fazer a vontade de Deus, não cumprir a vontade de Deus, não obedecer aquilo que Deus tem falado claramente aos nossos corações. Por quê? Porque às vezes cumprir a vontade de Deus dói. Às vezes cumprir a vontade de Deus nos coloca numa crise profunda. Então, cercado pelas adversidades, às vezes nós começamos a reclamar, começamos a murmurar. Mas quando olhamos para a nossa vida, como dizem alguns irmãos, ela está cheia de brecha, ela está cheia de abertura, ela está cheia de pontos falhos e de pontos fracos. Aquele povo, quando olhava para essa situação, entendia que por causa dos seus pecados, Deus o havia abandonado. Aquele povo entendia que por causa dos seus pecados não havia mais jeito. Mas comentando esse livro, João Calvino, ele diz pelo menos 3 frases que são muito interessantes. Ele diz o seguinte: olha, o sofrimento não cancela a promessa. O sofrimento não cancela a promessa de Deus. Então não é porque aquele povo estava passando por tribulação que Deus havia se esquecido do seu povo, que Deus havia se esquecido da sua aliança. Uma outra frase é: a disciplina de Deus não nega a sua paternidade. Porque quando sofremos, muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Ele nos rejeitou, nos mandou embora. Mas, na verdade, isso não é verdade, isso não é correto. Porque a Bíblia diz que Deus ama e corrige a todos a quanto Ele ama. Então, se Deus te ama, meu irmão, Deus vai te corrigir. Se Deus te ama, Deus vai te trazer para a verdade. E isso é uma relação verdadeira para todos os momentos da nossa vida, inclusive para as nossas amizades. Se você tem um amigo que só fala para você aquilo que você quer ouvir, você deveria duvidar do amor desse amigo. Porque se ele só fala para você o que você quer ouvir, você só tem 2 opções. Ou você é super perfeito, ou esse amigo está faltando com a verdade, então não é amigo verdadeiro. Isso se aplica também no seu trabalho. Se seu chefe bate palma para tudo aquilo que você faz, daqui a pouco ele pode estar te mandando embora. Porque todos nós precisamos ser corrigidos e aperfeiçoados dentro daquilo que fazemos. Isso também serve para a sua igreja. Se você quer um pastor que concorda com tudo o que você faz, ou se essa igreja tivesse um pastor que concordasse com tudo o que lhe é dito, tudo o que lhe é apresentado, irmãos, essa igreja estaria fadada ao fracasso. Por quê? Porque o Senhor levanta pessoas na nossa vida justamente para nos corrigir. Porque o Senhor tem como objetivo nos aperfeiçoar, nos fazer melhorar. O desejo do coração do Senhor é que nós sejamos parecidos com seu Filho Jesus. E Ele colocou isso na sua mente, e Ele vai executar isso em nossas vidas. Amém? Amém. A terceira frase é: a esperança não se baseia em circunstâncias, mas na palavra de Deus. Então aquele povo, mesmo naquelas circunstâncias adversas, eles podiam confiar que a sua vida estava nas mãos de Deus, embora houvesse a necessidade de ajustes. E a resposta de Deus sempre faz o mesmo caminho, sempre passa por um ser humano, sempre passa por uma pessoa. O Senhor escolheu usar pessoas. O Senhor podia usar os anjos, o Senhor podia usar as árvores, o Senhor podia usar os animais, mas Ele escolheu usar pessoas, gente de carne e osso, gente igual a gente, que consegue se compadecer das nossas lutas, que consegue falar conosco de igual para igual. E foi isso que o Senhor fez com o seu servo, o profeta Ezequiel. Quando eu falo isso com uma intenção no coração. Existem pessoas no seu caminho, existem pessoas na sua vida, que são verdadeiros instrumentos de Deus para te abençoar. Deus coloca essas pessoas na caminhada do teu lado, justamente para te favorecer. São pessoas em que você pode confiar, são pessoas com as quais você pode dividir, são pessoas que você pode abrir seu coração. Não despreze a voz que sai dos lábios dessa pessoa, porque muitas vezes
A voz dessas pessoas é a voz de Deus na sua vida. Claro, você tem o Espírito Santo, crente. Então, como crente, como quem tem o Espírito Santo, você precisa saber discernir. Mas entenda que pessoas que Deus coloca ao seu lado são pessoas que Deus coloca com o objetivo de te abençoar, ainda que às vezes elas te corrijam, porque isso é para o seu bem. O Senhor não fez diferente. Aqui, nesse texto, Ele chamou um homem chamado Ezequiel. Ezequiel era alguém que viveu em Israel. E ele vivia numa condição que lhe era favorável. Ezequiel era da família de sacerdotes. Ou seja, ele já nasceu empregado. Ele já tinha um ofício para o restante da vida. Desde pequeno, ele foi preparado. Ele não tinha dúvidas, quando fazia 18 anos, 17 anos, sobre qual profissão ele escolheria, dependendo da nota que ele recebesse no Enem. A nota do Enem está chegando agora em janeiro, gente. Já virou janeiro. Daqui a pouco está chegando a nota. Você precisa pensar nisso, é importante para você. Mas o Ezequiel, ele, por exemplo, não tinha essa dúvida. Ele sabia qual seria a sua profissão, ele era um sacerdote. Mas lembrem, ele vivia no momento de desobediência. Os babilônios chegaram, tiraram ele da terra, tiraram parte do povo de Jerusalém e levaram para a Babilônia agora. Ele já não estava mais em casa. Ele estava num lugar, ele morava num lugar agora na Babilônia, à beira de um rio chamado Quedar. E ali ele trabalhava como um escravo. Ele foi preparado para ser sacerdote, mas agora ele trabalhava como um escravo. Era um momento de grande dor, era um momento de grande luta. Sabe, quando você passa por um momento de grande dor, um momento de grande luta, você pode pensar que é o fim, mas não necessariamente é o fim. É justamente esse momento que o Senhor usa para trabalhar no seu coração, para moldar a sua vida, para transformar a sua vida, para transformar o seu viver. E foi isso o que aconteceu com o servo do Senhor, com Ezequiel. Foi ali, justamente naquele lugar, que ele teve uma grande visão. Ele viu o Senhor, ele teve uma teofania, e através daquela visão ele foi chamado por Deus para profetizar ao povo de Deus. Ele foi chamado por Deus para trazer palavras de alegria e de esperança. Às vezes você pode pensar, pastor, mas a minha luta é muito grande, Adriano, a minha dor que eu tenho atravessado é grande demais. Sim, mas o Senhor, quando você está em conformidade com a palavra de Deus, o Senhor está orientando, é o Senhor que está te direcionando. Quando nós lemos o Salmo 23, e eu sempre li nessa perspectiva, nós pensamos nos primeiros 5 versículos, como que Davi, o rei, estivesse falando da sua relação como pastor de ovelhas. E de fato ele estava. Mas quando olhamos para os últimos versículos, nós dizemos, agora ele está falando da sua relação como humano. Porque a Bíblia diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então, quando eu lia esse salmo, eu olhava, a mesa é uma mesa, né? É aquele negócio que a gente senta, a gente come. Mas, ouvindo um comentário, na verdade a leitura de um pastor de ovelhas, chamado Philip Keller. Philip Keller, ele diz o seguinte, que quando as ovelhas precisavam levar o fluxo, o circuito das águas não era contínuo. Então o pastor ele ia guiando ovelhas por onde existiam águas. A água acabou aqui, o pastor continua na caminhada levando ela para um outro lugar de água. Agora, existia um momento em que o pastor subia, passava por um vale para poder subir uma montanha. E aquela estrada era íngreme. Algumas ovelhas poderiam se perder naquele momento. Para que as ovelhas conseguissem seguir ali em linha reta, elas precisavam ouvir a voz do pastor. Só que Philip Keller diz que quando ela chega no alto desse monte, quando ele chega no alto desse vale, existe um lugar plano. E aquele lugar os pastores dão nome de mesa. E é justamente ali que o pastor vai anteriormente. Ele tira as ervas daninhas, ele tira as plantas venenosas, ele prepara o terreno, ele vê se tem algum animal predador que possa atacar aquela ovelha. Ele prepara todo aquele ambiente para que as suas ovelhas possam chegar à mesa, chegar àquele lugar plano. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque a relva, a vegetação daquele lugar é uma vegetação com mais qualidade do que a vegetação dos lugares onde as ovelhas estavam anteriormente.
Quando o salmista Davi, então, ele faz essa aplicação, ele está dizendo o seguinte: os vales que você atravessa, as circunstâncias difíceis que você passa na sua vida, os momentos de adversidade que você encontra na verdade, se você está andando de acordo com a vontade de Deus, eles são momentos que o próprio Deus tem trabalhado em você para que você cresça, porque o Senhor quer aumentar a sua estatura espiritual, o Senhor quer levar você a um nível mais profundo de intimidade, o Senhor quer que você se alimente do melhor dessa terra, da melhor vegetação. Então, quando nós passamos por provações nas nossas vidas, nós não devemos nos fechar, nós não devemos parar. Quando passamos por provações, por exemplo, na igreja, eu era líder do ministério tal, eu era tão operante no ministério tal, eu me envolvia com pessoas, eu ajudava aqui, mas nesse momento estou passando por um momento de adversidade na minha vida. Então, logo, eu deixo de fazer essas atividades porque preciso cuidar das minhas próprias adversidades. Não foi isso que a palavra de Deus ensina através do profeta Ezequiel. O que ela ensina é que mesmo nos momentos de adversidade, e talvez por causa dos momentos de adversidade, agora nós estamos preparados para ministrar, para cuidar, para abençoar a vida de outras pessoas. Deus levanta homens, Deus levanta pessoas, Deus levanta mulheres, Deus levanta jovens. Na verdade, a Bíblia diz que Deus levanta até criança. Você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Você lembra dessa história? Você lembra do profeta, ou na verdade de Naamã, do general assírio? Quem deu a palavra de Deus para ele, que trouxe libertação? Você lembra? Quem lembra dessa história? Vocês estão assim? Amém? Amém? Amém. Foi uma adolescente. Deus quer usar pessoas de todas as faixas etárias. Deus quer usar a sua vida, mesmo se você estiver passando por um momento de adversidade. Talvez o momento de adversidade que você está passando seja uma ação do próprio Deus, para que você possa, com o coração quebrantado, poder ajudar a vida de outras pessoas. O profeta, ele foi marcado. O profeta passou por problemas, mas ele não se isentou de trabalhar, ele não se isentou de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Mas o chamado de Deus para a sua vida foi interessante, porque nesse momento, no capítulo 37 especificamente, Ezequiel, ele vai profetizar, ele já está no meio ali, na metade do seu ministério, e ele tem uma visão vinda da parte do Senhor. O Senhor o leva até um vale de ossos secos, e a palavra ali, em hebraico, é novak. Essa palavra quer dizer não apenas que o Senhor o levou, mas ela quer dizer que o Senhor o deixou. O Senhor pegou o profeta, tirou ele do lugar onde ele estava, levou até um vale de ossos secos, e deixou o profeta ali. Pastor, mas por que Deus fez isso? Você pode perguntar. A gente vai chegar a essa conclusão, mas eu queria criar com você uns paralelos. Deus fez isso com outras pessoas também. Depois que Jesus foi batizado, após iniciar o seu ministério, ali, na verdade, no batismo é o início do ministério oficial de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi para uma mansão, amém? Amém? Ele foi para um spa, um resort descansar. Foi para a praia semana passada. Semana a praia da Barra parecia Caribe. Estava assim, baixinha, né? A onda não tinha nem onda direito. Estava uma benção. Jesus foi para a praia da Barra, amém? A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Espírito, que Espírito é esse, pastor? O Espírito Santo, está com E maiúsculo. Para quê? Para ser tentado por Satanás. E ali a Bíblia diz que jejuando e orando, Jesus foi tentado por 40 dias, sem contudo cometer nenhum pecado. Foram diversas tentações. Transforma a pedra em pão, pula daqui para que as pessoas possam ver, possam te visualizar e você tenha bastante curtidas ministeriais. Me adora que eu vou te dar tudo aquilo que você quer. Tentado constantemente, mas a todas as tentações, Jesus respondeu com a palavra de Deus. E por que ele fez isso? Ele fez isso para nos ensinar que nos momentos de tentação, no momento de aflição, a palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios, para que nós possamos resistir ao acusador. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto.
A palavra de Deus precisa estar nos lábios do crente. O apóstolo Paulo foi conduzido também pelo Espírito a Corinto, mas não foi para descansar. Foi ali onde ele foi oprimido por conta da pregação do Evangelho. Apanhou. Na verdade, começa a desencadear um processo que vai levar o apóstolo Paulo até a prisão. Mas por que ele é preso? Por que isso acontece com ele? É para a glória de Deus, para que a palavra do Evangelho fosse pregada naquelas situações, para que a palavra do Evangelho fosse pregada naqueles lugares. Às vezes, irmão, uma vez eu conversava com uma pessoa, e ela disse assim para mim: pastor, ora para eu conseguir um emprego. Olha só, pastor ora, mas a sua oração tem mesmo peso da oração do pastor. Amém? Amém ou não amém? Que às vezes você acha que o sacerdote religioso, ele é um ser, né, que voa, faz um negócio. Não, não faz isso. Nós, enquanto batistas, acreditamos no sacerdócio universal de todo crente. A Bíblia fala que você, igreja, que eu, igreja, nós somos um povo de reis e sacerdotes. Então, a sua oração, ela tem poder. A sua oração, na verdade, o Deus da sua oração é poderoso. E o Deus que ouve a oração do crente é pai do crente. Mas tudo bem, é uma alegria para o pastor poder orar pelos irmãos também. E aquela pessoa disse: pastor, eu quero oração por um emprego. Eu orei. Passou um tempo, aquela pessoa disse: pastor, consegui um emprego. E que bênção. Eu falei: por quê? É um emprego legal? Você tem um bom salário? Sim, mas mais do que isso, é um lugar que está cheio de crente. Todo mundo na minha repartição é crente. Aí eu fiquei com dúvida, irmão. Fiquei com dúvida. Não pensa mal de mim, não. Mas pensa bem, Jesus falou que você é sal da terra. Sal da terra é para salgar, fazer diferença. Jesus falou que você é a luz do mundo. Luz do mundo é para... Jesus quer você num lugar onde está cheio de salvo, ou onde está cheio de perdido. E é verdade. Traz uns transtornos, traz uns problemas. Mas Jesus quer que você leve a palavra de Deus àqueles que não são salvos. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era levado a diversos lugares para poder proclamar a palavra de Deus, por mais que isso trouxesse transtornos à vida dele. Abraão também foi chamado por Deus, foi chamado para uma peregrinação em Canaã. Deus chamou aquele homem para sair da sua terra, da sua zona de conforto, para um lugar. Por quê? Porque Deus tinha planos na vida daquele homem. Deus queria, através de Abraão, fazer uma nova nação, para que o Evangelho de Jesus, Abraão foi fundamental, para que o Evangelho de Jesus chegasse às nossas vidas. Sabe, o Senhor está querendo sacudir com você nessa manhã. O Senhor está querendo sacudir com a sua mente nesse dia. O Senhor quer te tirar da sua zona de conforto. O Senhor quer te levar para lugares mais profundos, para lugares mais altos, aonde você vai ser mais alimentado. Sim, isso tudo é verdade. Mas por quê? Porque Ele está moldando a sua vida. Ele está moldando o seu coração. Então, eu gostaria que você não fosse resistente à vontade do Senhor, mas que você fosse obediente e deixasse o bom pastor conduzir a sua vida. Passamos por problemas. Muitas vezes são problemas que nós procuramos para nós. O profeta Jonas ouviu uma mensagem muito clara de Deus: vai para Nínive, Jonas, profetiza. O que o Jonas fez? Foi para Tarsis, fugindo do Senhor. Arrumou um problema, quase o pessoal da embarcação toda morreu, por causa da tempestade que veio. Problemas vêm nas nossas vidas muitas vezes porque somos desobedientes. Problemas vêm nas nossas vidas porque lidamos com pessoas. E às vezes as pessoas são invejosas. Às vezes as pessoas são... Tinha uma palavra, o nome dela era quizumbeiras. Às vezes as pessoas, elas são... criam problemas para nós. Eu esqueci de uma palavra que pós-moderna também, ela fugiu. Mas criam problemas para nós e elas nos colocam em situações difíceis. Foi o que aconteceu com José. Você lembra da novela da Record, né? Não, pastor, fala. Eu li a Bíblia, pastor. Amém? Quem está lendo a Bíblia em leitura anual? Levanta a mão. Ó, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vamos lá junto. José, ele foi oprimido. Ele foi vendido pelos seus irmãos porque tiveram inveja dele. O problema não tinha a ver com José. A Bíblia não fala isso, não deixa isso claro. Não tinha a ver com José. O problema tinha a ver com as pessoas que estavam ao seu redor. Muitas vezes, pessoas que estão ao seu redor, elas trabalham sim para te prejudicar. Infelizmente, isso é uma verdade.
A Bíblia diz que existe uma guerra maior que está sendo travada, que não é contra a carne e o sangue, mas muitas vezes Satanás usa pessoas ao seu redor para prejudicarem a sua vida, e às vezes essas pessoas te colocam em enrascadas. Foi isso que aconteceu com José. Mas existem outros tipos de tempestade, que nem ninguém te colocou e nem você se colocou. É, por exemplo, o que acontece, o que a palavra de Deus vai falar em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27. Quando Jesus está com seus discípulos dentro do barco, vem uma tempestade, começa a jogar o barco de um lado para o outro, o mestre dorme. Os discípulos desesperados vão até o final, e eles chamam: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Essa é a poesia moderna. Mas eles acordaram Jesus, e quando Jesus foi acordado naquela situação, ele olhou para a tempestade e disse para o mar, ele prendeu a tempestade, mandou que o mar se acalmasse. Agora, o que precisa frisar no seu coração é que depois que a tempestade é acalmada, os discípulos fazem uma pergunta: quem é esse que até vento e mar lhe obedecem? Existem tempestades que vêm sobre a sua vida e que Deus quer acalmar justamente para mostrar para você, ou para levar o seu coração a trazer a seguinte indagação: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Porque esse precisa assumir o senhorio da minha vida. Esse precisa ser o direcionador dos meus passos. Esse precisa ser o orientador do meu temperamento. Esse precisa ser aquele para quem eu vivo. Esse é Jesus. Quem é esse? É Jesus. Aqueles homens foram levados, ou essas pessoas foram levadas a situações adversas, assim como o profeta. Ele disse: Deus me deixou no meio de um vale de ossos secos. Mas existe um segundo aspecto, porque depois de ser deixado, Deus diz para o profeta andar. Então, quando ele anda pelo vale de ossos secos, ele começa a conhecer aquela situação. Ele começa a ver na essência qual é o contexto, o que está acontecendo naquele lugar, quais são as mazelas, quais são as dificuldades, quais são os problemas. Talvez dentro da sua casa exista um problema dentro da sua família, mas você deixa esse problema para lá. É um problema dos meus pais, é um problema do meu filho, é um problema da minha mãe, é um problema do meu marido, é um problema da minha esposa. A palavra de Deus nos convida para andarmos no meio dos problemas de outras pessoas, para entendermos os problemas, para entendermos a essência. Essa semana conversava, 2 semanas atrás, conversava com o pastor Francis Newton, nós falávamos sobre uma ação específica da ação social. Era muito específico. Ajudar algumas pessoas numa locomoção para que elas pudessem vir à igreja. Ação social / célula, porque o pessoal era da célula dele também. É uma ação muito específica, mas por que você consegue ver isso? Por que o pastor conseguiu identificar isso? Porque ele estava andando no meio do povo. Está vivendo. Quando você vive no meio do povo, você consegue identificar quais são as mazelas do povo. Isso te ajuda a corrigir. Isso te ajuda a ajudar. Então, o profeta, ele foi plantado por Deus no meio daquela situação. Ah, irmão, às vezes a gente não quer o desafio. Às vezes a gente não quer a dureza. Mas o Senhor nos chamou para trabalhar. E o nosso Jesus, ele é o líder diferenciado, porque ele não manda você fazer nada que ele não tenha feito antes. Tudo que ele manda você fazer, ele já fez antes. Então, se ele fala para você trabalhar, e trabalhar de forma árdua, para você andar no meio do vale, ele já fez isso antes, você pode ter certeza. E agora, ele envia você como resposta para essa situação. Porque Deus quer que você sinta a dor. Deus quer que você sinta o desespero, que você sinta o problema daquele que está se perdendo. Um amigo nosso, pastor que tem pregado aqui diversas vezes, pastor Roberto Meirelles, primo, parente do nosso querido Tiago ali. Certa vez, a sua rua lá em Rocha Miranda, a rua da sua igreja inundou, encheu. O pessoal perdeu tudo. O pessoal perdeu tudo. Ele prontamente começou a falar com outras igrejas nas mídias sociais, fez um levantamento assim de ação social fantástico, arrumou um fogão, começou a fazer macarrão com carne moída e salsicha na igreja, porque o pessoal não tinha o que comer, perderam tudo. Aquela igreja ficou cheia, ficou movimentada. Aquelas pessoas foram assistidas. O negócio foi tão grande, ficou tão famoso que o pastor Roberto deu entrevista na Rede Globo de televisão.
A Rede Globo foi lá entrevistar o pastor. Ele explicou o que estava acontecendo ali. Mas por que ele teve essa sensibilidade? Porque ele estava ali. A igreja estava presente na localidade. Você precisa estar presente no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio dos vales de ossos secos. Você precisa estar presente no dia a dia. Deus, certa vez, ele chamou seu servo Jeremias e mandou ele comprar um cinto. Deus faz umas coisas engraçadas. Falou: Jeremias, compra um cinto novo, da loja. Fala uma marca boa de cinto aí, gente. Fala aí. Lacoste é a marca de roupa, não tem cinto, né? Tome. Mandou comprar um cinto novo, importado. E aí, depois que o Jeremias chega com aquele cinto bonito, Deus fala assim para ele: agora vai lá perto do rio, esconde embaixo da pedra. Jeremias deve ter dito para Deus: vai estragar. A Bíblia não fala isso, é por minha conta, tá? Mas ele foi lá e colocou o cinto debaixo da pedra. De fato, passou um tempo, Deus falou para ele: agora vai lá buscar o cinto. Quando Jeremias abriu, estava como? Estragado. Pensei que você ia falar novinho. Não estava novinho, estava estragado. Aí Deus falou para Jeremias: coloca o cinto agora. E usa. Vai para o culto, vai para a rua, vai para o trabalho, vai para o cinto agora. Jeremias colocou o cinto, obediente foi. As pessoas começaram a perguntar para Jeremias por que ele fez isso. Ele falou a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse o seguinte: olha, isso está lá em Jeremias 13. Ele diz o seguinte: o Senhor ama Israel, e o Senhor colocou Israel no lugar mais próximo, aqui na região da cintura, num lugar de intimidade. Entenderam? Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Lugar de intimidade, é nessa região aqui, ó. Deus colocou Israel nessa região, mas Israel, por causa do seu comportamento, apodreceu, virou um cinto podre. E agora o Senhor Todo-Poderoso dos Exércitos, estava assim como o profeta andando com um cinto apodrecido. Agora o profeta entendeu como é que estava o coração de Deus. Agora o profeta podia entender como estava ferido o coração do pai, magoado o coração do pai. Então, com esse coração, ele podia sair e profetizar. Ele podia chamar agora aquele povo ao arrependimento com propriedade, porque o coração dele estava verdadeiramente envolvido naquela causa. Muitas vezes o Senhor quer trabalhar exatamente isso em nós, para que nós possamos entender como está o coração de Deus. Tenhamos a palavra hebraica é o patos de Deus, é o sentimento que está no coração de Deus, para que possamos alcançar aqueles que sofrem ao nosso redor. E quando eu digo sofrem, eu abro para todas as esferas, porque existem pessoas que estão ao seu lado nessa manhã e que estão sofrendo. Talvez não estejam sofrendo financeiramente, mas existem pessoas que estão ao seu lado, que estão sofrendo emocionalmente, estão sofrendo psicologicamente, estão com demandas, estão com lutas, que está difícil demais para elas levarem. Mas Deus quer que você entenda o coração dessa pessoa, porque você é a resposta de Deus para a vida dessas pessoas. O profeta ouve ainda uma pergunta da parte de Deus. Depois de ver o vale de ossos secos, depois de andar naquele lugar, ele ouve um questionamento da parte do Senhor. O Senhor diz para ele: Ezequiel, esse vale de ossos secos, ele pode reviver? Esses ossos podem de novo se tornar gente? Aí, talvez eu e você pudéssemos responder com temor. Talvez eu e você pudéssemos responder com medo. Mas o profeta disse: Tu sabes, Senhor. No original hebraico, Adonai Yahvé, ele usou essas expressões para dizer que o Senhor sabia, ou seja, não havia dúvida no coração do profeta, havia certeza de que Deus poderia fazer qualquer coisa. Por quê? Porque Deus é o Adonai, o grande eu sou.
Ele é o Rafá, Ele é o Jirê, Ele é o Elohim. Ele pode transformar toda e qualquer situação. E isso quer dizer que aquela situação adversa no seu trabalho, ela pode ser transformada pelo poder de Deus. E isso quer dizer que aquele casamento que caminha para o fim, que caminha para o precipício, ele pode ser restaurado pelo poder de Deus. Isso quer dizer que aquele filho que está afastado, que está distante dos caminhos do Senhor, ele pode voltar à presença do Senhor pelo poder de Deus. E isso quer dizer que toda e qualquer situação na nossa vida pode ser transformada porque Ele tem poder. Ele tem poder. E Ele manda profetizar. Depois de andar, depois de entender, Ele manda agora você declarar, mas não é declarar qualquer coisa. Deus não é positivista. Deus não está declarando palavras de autoajuda. Ele está declarando palavras diretamente do seu trono. Então nós, enquanto crentes, enquanto pessoas, servos de Deus, nós precisamos declarar palavras de Deus. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos dizer aquilo que Deus quer dizer. Profetizar não é dizer coisas legais, não é dizer coisas boas, não. Profetizar é dizer aquilo que Deus quer dizer, porque às vezes isso é duro. Às vezes isso é difícil. Eu já compartilhei com vocês, mas eu gostaria de compartilhar um aspecto dessa experiência. Quando meus filhos eram pequenos e ambos estavam internados, e em momento dessa internação, eu fui ao culto, eu fui à igreja, eu passava pelos corredores, então o irmão passou por mim e disse assim: como estão seus filhos? Eu disse: estão internados. Ele disse para mim: mas Deus vai curar, Deus vai levantar e daqui a pouco eles vão estar aqui. E passou por mim. Eu parei e falei: irmão, Deus falou isso para você? O irmão ficou desconcertado. Eu perguntei: Deus falou isso para você? Aí ele disse: não, mas é isso que se fala em situações como essa. Não, ainda que a situação seja difícil, a gente diz o que Deus mandou a gente dizer. Eu falei para aquele irmão: não, irmão, não é assim que funciona. Deus é poderoso para curar meus filhos e para restabelecê-los. Mas se Deus quiser, Ele também pode levar meus filhos, porque Ele é o dono da vida. A vida dos meus filhos, inclusive, é do meu Deus. Então pode ser que Ele o leve. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas independente de qual seja a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus eu pude estar com meus filhos. Hoje eles estão aqui. Mas foi justamente no momento de vale que o Senhor me levou a um nível de intimidade com Ele, para que eu pudesse dizer que, independente daquela circunstância, eu continuaria sendo fiel ao meu Deus e crendo na sua soberania e no seu controle sobre a minha vida. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer na sua vida também. Ele quer fazer com que você, independente da circunstância, creia na soberania e no controle de Deus sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. Um pastor pregando, era funcionário público, e ele disse que quando foi chamado para o ministério, o Senhor deixou muito claro para ele que o chamado dele era para tempo integral. Então ele devia deixar aquele trabalho público para se dedicar àquela igreja. E aí ele viu as diferenças de salário. Ele viu as diferenças de salário. Ele falou: Deus, se eu vou, eu te obedeço. Mas se eu for, quem é que vai me sustentar? Deus disse para ele, no coração dele: quem sempre te sustentou. Não vai mudar, não. Quem vai continuar te sustentando sou eu. Irmãos, nós que somos pastores, muitas vezes passamos por experiências similares a essa, muito parecidas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, ou nessa manhã, eu não sei porque eu cismei com noite, talvez porque o dia esteja um pouco nublado, mas nessa manhã eu quero dizer para você que quem sustenta a sua vida é o Senhor, que a sua vida está nas mãos de Deus. Então, quando você obedece ao Senhor, você se coloca diante das mãos, da mercê do Senhor. E, irmãos, o Senhor de tudo nunca perdeu o controle de nada. E não vai ser hoje que Ele vai perder, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas a palavra continua. Eles podem reviver, tu sabes, profetiza, prega a palavra, profetiza, testemunha a palavra, profetiza, dobre os joelhos, ore. O Senhor está nos chamando para um tempo novo. O Senhor está nos chamando para um tempo especial, mas é necessário que em obediência nós nos posicionemos de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, Ele age através dos seus profetas.
ele agiu através do profeta. O profeta foi até o vale de ossos secos. Ele encontrou os homens ali mortos. Mas através da palavra do Senhor, ele declarou a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aconteceu um milagre ali. Naquela visão, ele começou a ouvir um barulho, um ruído. A Bíblia diz que era osso batendo em osso. A palavra aqui é uma palavra agressiva. Muitas vezes, quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1, nós vemos os serafins declarando para os outros santo, santo, santo. Nós não entendemos aquela palavra. Claro, não foi escrito em português, foi escrito em hebraico. Mas aquela palavra quer dizer que os serafins, que eles clamavam, que eles gritavam uns para os outros, santo, santo, santo. Era algo assim tremendo. Era algo assustador. Assim também, essa palavra é utilizada nesse contexto. Os ossos batiam, era algo assustador que incomodava os ouvidos. Os ossos começaram a se juntar. Um exército de esqueletos agora estava posto. Mas o Senhor, ele não faz a obra pela metade. Ele fez com que tendões, juntas, medulas, surgissem e compusessem aquele corpo. E agora, aquele exército estava ali, diante do profeta. Diante do profeta. Quando o Senhor diz, ainda declara no final, dizendo, olha, profetiza aos quatro ventos, para que haja espírito, fôlego de vida, e assim fez o profeta, e um exército poderoso se levantou. Se você tem uma memória muito boa, até aqui, você vai dizer assim, eu já ouvi o pastor Adriano pregando esse sermão. Se você tem uma memória muito boa, você vai lembrar que você ouviu esse sermão há cerca de 2 anos atrás, quando eu ainda não era pastor dessa igreja. Foi esse sermão que você ouviu. E a convicção que estava no meu coração é que o Senhor tinha falado para essa igreja que ela foi plantada num lugar, que ela precisava caminhar num lugar, que ela precisava profetizar num lugar. Ao longo desse ano e meio que estamos juntos, eu creio que essa igreja tem assumido cada vez mais, ou restaurado, resgatado, essa consciência. Mas esse ponto aqui é um ponto novo. Esse ponto aqui é um ponto que não foi falado. Porque aqueles ossos que se juntavam, eles faziam barulho. No ano passado, quando estive com alguns irmãos da igreja numa conferência, Deus falou muito claro no meu coração, que a palavra para o ano de 2026 em Marechal é uma só, unidade. Deus falou isso muito claro ao meu coração, o ano da unidade. E eu pensei que Ele tivesse falado isso claro somente ao meu coração. Ontem, quando abri o site da Convenção Batista Brasileira, vi que também essa é a palavra, não somente para Marechal, mas para os batistas do Brasil. Irmão, para o exército se levantar, osso bate no osso, faz barulho, às vezes tem atrito, é difícil. Nós somos um exército vindo da parte do Senhor. Nós somos o povo que o Senhor levantou nesse tempo para estarmos nesse lugar. Mas às vezes, você vai encontrar adversidades e muitas vezes com a pessoa que está do teu lado, é dentro da tua igreja. São com as pessoas que convivem contigo no dia a dia. Como disse o pastor Adonias Júnior, às vezes a gente tem facilidade de chamar o outro de irmão, mas não chama de amigo, porque sabe que é irmão, mas não é amigo. Isso precisa ser derrubado no seio da igreja. Isso precisa ser lançado por terra. Amém? Isso precisa cair, assim como caíram as muralhas de Jericó. Isso precisa ser retirado. Por quê? Porque no meio da comunhão o Senhor ordena bênçãos. O Senhor não vai fazer através da sua vida, não vai fazer através da minha vida, não vai fazer através da vida dele. O Senhor vai fazer porque Ele decidiu fazer através das nossas vidas. Estamos juntos dentro desse processo. E juntos dentro desse processo precisamos entender que somos um povo só e que caminhamos na direção da Nova Jerusalém como exército de Deus. É por isso
que o nosso Ministério de Integração preparou um passeio para o dia do aniversário da igreja, para que nós possamos estar o dia inteiro num sítio, nos integrando uns com os outros, conhecendo o outro, sabendo o nome um do outro. Mas esse movimento não pode ser um movimento que vai acontecer apenas no dia 21 de abril desse ano. É um movimento que precisa começar hoje. Sabe por quê? E como pode começar hoje? Porque eu tenho certeza que existem pessoas aqui dentro desse auditório, desse ambiente, que você não conhece. E você podia conhecer. Se você fizesse um voto no seu coração, de hoje, se apresentar para 3 pessoas que você não conhece, você poderia cumprir esse voto hoje tranquilamente aqui dentro. E disseram que o Marechal fica vazio em janeiro, hein? Dá uma olhada aí para a direita, para a esquerda. Disseram isso. Porque o Senhor quer fazer de nós um exército unido, um povo forte, um povo que caminha na mesma direção, um povo que tem o mesmo objetivo, que vai para o mesmo lugar. Então a unidade deve ser a nossa marca. Certa vez, lá em São Paulo, meu pastor, ele sempre me mandava para conferências, para congresso, para me treinar. Ele entendia que isso era importante na minha formação. E eu agradeço a Deus por isso. Lá em São Paulo, eu ouvi Azaf Borba. E Azaf Borba fez um momento, sabe quem é Azaf Borba? Só para te adorar, fazer teu nome. Azaf Borba começou a responder perguntas sobre as músicas que ele tinha feito. Pastor, o Azaf, o que significa essa letra, aquela letra? Então, um pastor levantou naquela roda e disse assim: Azaf, você escreveu numa letra, numa música, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Lembra dessa música? Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Você conhece. Azaf, e aí o pastor, era pastor, falou assim, essa letra está errada teologicamente, Azaf. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. O Azaf gentil, o ser humano gentil, é aquele Azaf Borba. Ele falou assim, não, pastor, não foi isso, não é isso que a letra está dizendo. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. Jesus pagou o preço pela nossa reconciliação. Jesus pagou o preço para que sejamos um com o Pai. Mas no dia a dia, na caminhada, nós precisamos decidir pagar o preço a cada dia para termos a nossa comunhão. Por quê? Porque o irmão pisa no teu pé. Aí você precisa decidir perdoar, pagar o preço. Por quê? Porque o outro age de um jeito que você não queria que ele agisse. Mas você precisa pagar o preço, perdoar, para que você possa caminhar junto. Então, gentilmente, o Azaf Borba disse que pagaremos o preço. Nós precisamos pagar o preço para a nossa comunhão a cada dia, irmãos. A cada dia. Nós somos o povo de Deus, o exército que o Senhor juntou, pela palavra de Deus. Isso só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo. Eu encerro, parto para o final do sermão. Eu vou dar até uma dica. O pessoal do louvor já pegou a música? Pegaram a música, né? Sei que foi pago. 1908, aqui, o subúrbio do Rio de Janeiro, alcançou cerca de 800 mil habitantes. O crescimento era desordenado. Então, Marechal Hermes, ele recebeu a incumbência de reorganizar o subúrbio. Ele começa, por conta da linha férrea, a fazer uma vila de operários, uma vila dos operários ali na construção diretamente da linha férrea. E ele faz um planejamento, diferentemente de todos os outros bairros do Rio de Janeiro. O bairro que Marechal Hermes faz é um bairro feito com planejamento. Ele planejou um bairro com as ruas largas, casas coloniais, praças no meio do bairro, em pontos estratégicos. É claro, no final, ele deu o nome a esse bairro de Marechal Hermes. Além desse bairro, Marechal Hermes, ele também planejou, fez um primeiro planejamento da Barra da Tijuca, mas esse ficou no papel dele. Mas o que de fato foi efetivado foi o bairro de Marechal Hermes.
Hoje, nós estamos aqui, a nossa igreja, o nosso templo, está justamente dentro desse lugar, no lugar chamado Marechal Hermes, no lugar onde havia caos, num subúrbio crescente no meio do caos. E aí o governo do nosso país disse, eu preciso que alguém vá lá para organizar aquele caos, para planejar, para trazer planejamento, para que haja crescimento. Em nenhum outro lugar, no Rio de Janeiro, nós vemos uma estação de trens como a nossa estação de trens. Ela é bonitinha, não está bem cuidada. Se alguém da Supervia estiver vendo a mensagem, dá uma ajudada lá depois, mas ela é bonita, ela é colonial, é uma arquitetura diferenciada. Quando nós andamos pela rua de Marechal, principalmente do lado de lá da estação, você não vê essa arquitetura em outros bairros no subúrbio do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi planejado, porque foi organizado. Cresceu dessa forma. Sabe, meus irmãos, assim como o governo incumbiu o Marechal Hermes de fazer isso nesse lugar, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da igreja, incumbiu a primeira igreja batista de Marechal, ou seja, eu e você, de estarmos aqui nesse lugar. E andando por esse lugar, nós somos aqueles que têm a missão de trazer luz no meio da escuridão, de trazer ordem no meio do caos, de alcançar aqueles que vão se perdendo, de trazer saúde para aqueles que não têm saúde. É a nossa missão. Assim como o governo chamou aquele homem no passado, o Senhor também nos chamou. E isso não é uma obra para aquelas pessoas que ficaram lá para trás, para aquelas pessoas que se foram, porque cada um deles cumpriu a sua missão e o seu papel. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, esse é o nosso dia, é a nossa vez. Somos nós. Assim também o Senhor nos chamou para trazer ordem para o caos das vidas em Marechal. Eu e você temos essa missão. Reordenar o subúrbio, dividir, colocar as praças, pregar a palavra, espalhar pequenos grupos, espalhar discipulados, levar pessoas a serem batizadas pelo poder para a honra e glória do nome do Senhor, alcançar as casas e as comunidades com o poder da pregação da palavra do Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, na verdade, para invadirmos a Aurélio Valporto, a Gravatá, a Sirici, a Guatambu. O Senhor nos chamou para andarmos pelo bairro de Marechal Hermes, pregando a palavra do Senhor e trazermos para cá aqueles que hão de se converter para a glória do seu nome. Mas para que façamos isso, é necessário que um exército poderoso, em unidade, se levante nesse lugar. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Se você estiver, enquanto a equipe de louvor se aproxima, eu vou convidar você, só quem está disposto, só quem quer ser restaurado pelo Senhor e quer ser um exército poderoso,